Saúde é equilíbrio em movimento. Manter os nossos índices em condições satisfatórias pode parecer fácil nos primeiros anos de vida e no período da adolescência. Mas com o avançar da idade, para muitos já não é tão fácil manter o peso e estar longe de algumas doenças. Direto de Loma Linda, a cidade que vive na prática um estilo de vida saudável aqui nos Estados Unidos, te convidamos a de uma vez por todas aprender a colocar esse equilíbrio em movimento. O 5º episódio da nossa série Saúde e Educação começa agora. Você costuma se exercitar diariamente? Quais os tipos de alimentos que coloca no seu prato? Sabe as porções ideais de frutas e verduras que deveria consumir por dia? Afinal, abster-se de carne e outros produtos de origem animal é mesmo uma boa ideia? Cresci na Argentina, na UAP, jogava esportes em grupo, mas depois da universidade é como se você não se preocupasse mais. Qualquer coisa você já está cansado e me restringia ao recreativo. Até que descobriram em 1999 que eu tinha uma enfermidade nos rins. Por causa disso, uma das coisas que eu tinha que fazer era exercício físico regularmente, comer de maneira saudável, ou seja, o que todos deveriam fazer. Mas eu estava meio gordinho, fazia uma coisa ou outra, mas depois de uma questão de saúde, em que me disseram que não havia cura e que eu precisava mudar o estilo de vida, então, para ter motivação para fazer isso, comecei a me envolver em corridas de 5 e 10 quilômetros e isso foi criando novos desafios. Por causa da saúde, me envolvi com as maratonas. Uma das coisas que mais gosto é essa parte de corrida. Posso fazer trilhas e tal, mas correr é o que mais gosto. Não me disseram, come isso, come aquilo, toma esse remédio. Me disseram, come saudável. Então comecei a provar. Vamos tentar sem carne, agora vegano, depois cru de vegano. Fui provando entre as opções para ver o que funcionava melhor e também fui aumentando aos poucos o treinamento. Comecei correndo alguns dias na semana e hoje corro todos os dias. Foi progressivo. Não foi de uma hora para outra que comecei a correr maratonas. Fui provando que funcionava para mim. Para correr uma maratona, a preparação não pode ser de uma semana. Você vai se machucar se tentar num período tão curto. Normalmente são entre 15 e 18 semanas antes da prova que você começa a treinar e de forma muito progressiva. Na primeira semana você corre 10, 12 milhas, depois 20, e na última semana você já está correndo 70, 80, 90 milhas, ou seja, muita diferença. A parte da alimentação é muito importante, mas muita gente tem um mito que na última semana você tem que mudar e ingerir um monte de calorias, um monte de carboidratos para fazer reserva para a corrida. Para mim, o que funciona melhor é seguir com o que estou acostumado a comer, sem tantas mudanças. Me foco na qualidade do que como. Comer coisas sem processamento, para mim, é muito importante, quase completamente cru. Para mim é simples, coisas que não sejam muito processadas, o mais próximo de como estava na natureza. A salada, comer tudo cru ao invés de cozinhar os vegetais até virarem purê. Então tudo muito simples, muita batata, arroz e coisas bem simples. Uma dieta saudável vegetariana enfatiza vários aspectos. Um deles é a variedade, no qual se observam consumir alimentos dos grupos principais diariamente. Quais são os principais grupos alimentares? Cereais e grãos são um deles. Aí se encaixa o trigo, o centeio, a cevada, o arroz. Esse é o primeiro. O segundo são as leguminosas, em que se encaixam os feijões, as lentilhas e as leguminosas.
Seguimos com as frutas e vegetais, verduras e hortaliças. Depois vem as oleaginosas, ou os frutos secos, que podem ser os amendoins ou os cachoetes, que são nomes diferentes para a mesma coisa. Podem ser as nozes, as amêndoas e os demais desse grupo. Esse é um grupo esquecido, muitas vezes, porque se pensa que é rico em gordura ou o que quer que seja. Esses são os 5 grupos principais que teríamos que comer diariamente, em proporções e quantidades diferentes. Os que seguem um regime vegetariano do tipo ovo-lácteo, que não excluem os ovos, leites e derivados, esses também são grupos elementares que podem ser inclusos e que ajudam em certos nutrientes que, às vezes, estão menos presentes nos vegetais, como é o caso da vitamina B12. Isso é uma relação ao que deve ter no cardápio, e o outro aspecto é reduzir ou evitar os alimentos altamente refinados. O seu exemplo, quando as pessoas começam a te acompanhar e dizer "Uau, como você fez isso?", e eu me encanto em poder passar isso aos meus filhos. Minha esposa não tinha nenhum interesse em corrida e agora já faz meias maratonas. Meus filhos já correm 5 quilômetros, fizemos até uma meia maratona com meu filho mais velho. Isso para mim não tem preço. A saúde não é somente física, mas também mental, social, emocional e espiritual. Por que tanta ênfase na saúde? Logicamente é um dos aspectos fundamentais e na escola, quase que sem esforço, estamos sempre enfatizando a saúde intelectual ou o desenvolvimento intelectual. E com frequência se ignora a saúde do tipo físico. Por isso, enfatizamos tanto porque para o estudante é muito importante que não se desequilibre, que não acabe somente estudando, mas que se cuide fisicamente, desenvolva hábitos de alimentação, hábitos de exercício, hábitos de sono, atividades prazerosas de diversão e brincadeira. Tudo isso é parte do desenvolvimento, por isso se enfatiza. Daqui de Loma Linda, viajamos agora até alguns destinos da América do Sul. E nossa primeira parada é a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Perceba como iniciativas criativas por parte dos professores em sala de aula são capazes de incutir pensamentos de escolhas saudáveis na mente dos pequenos. O professor, em cada um dos seus planos de aula, tem que integrar o Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual. Dentro desse Plano Mestre, contemplamos como coluna vertebral do currículo base, exigido pelo Ministério, está a filosofia de educação adventista. Entendemos que é a verdadeira educação a que compartilhamos. Como disse a educadora Ellen White, é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Nesse sentido, para nós, saúde é sinônimo de salvação. Hoje trabalhamos sobre as frutas. O valor nutritivo que as frutas têm, a importância de consumi-las para que eles se apropriem desse conhecimento, possam aplicar nas suas vidas e, por que não, compartilhar com sua família. É muito importante, em primeiro lugar, tomar em conta que é um exemplo de como nosso querido Deus ensinava, nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. É importante porque mantém o interesse, mantém a atenção das crianças enquanto você fala. E fala de maneiras diferentes e provoca neles uma aprendizagem mais significativa. Eles aprendem de uma maneira mais significativa e mais divertida. E eles vão levar isso para sempre, vão recordar sempre na sua mente, no seu coração. É uma aprendizagem realmente para toda a vida. Al llegar ya solo nos pusimos el traje, después nos identificamos con la fruta que nos tocó
y luego pasamos a hacer unas brochetas que son palitos que le ponen frutas o puede ser cualquier tipo de comida, pero en esta ocasión hicimos con frutas. Puse puras frutas rojas como la sandía, la uva roja, la manzana y la frutilla. Criatividade. Eles estão justamente na fase da criatividade e nós temos que aplicar isso para o benefício deles, já que eles utilizam de maneira prática os elementos, as frutas ou o que quer que vamos lhes ensinar. Eles aplicam, cortam, produzem, realizam e isso permanece para sempre. Porque hablamos de la fruta y estamos exponiendo de la fruta. La fruta que me tocó exponer es la manzana y es parte de las frutas rojas. Las frutas rojas son un tipo de frutas que por colores. Por ejemplo, la frutilla y la manzana y otras frutas rojas que no tenemos aquí, pero sí hay. Entonces, esas frutas nos ayudan en enfermedades graves como la diabetes, el cáncer y una no tan grave como la gastroenteritis, en leves como la diarrea y nos ayuda a reconciliar el sueño y contra el colesterol. La guayaba tiene vitamina C, calcio y ayuda a las personas que no tengan mal aliento y ayudan a que no tengan malos estomagales. As crianças não conheciam certas propriedades das frutas. Alguns não gostavam de algumas frutas. Mas hoje aprenderam e conheceram a variedade de frutas que existe pela criação de Deus. E hoje eles já dizem que vão fazer suas saladas de frutas, seus espetinhos, o que é excelente, porque eles viram os benefícios e aprenderam o significado de poder conhecê-las. Eu elegi manzana porque la manzana nos ayuda en muchas cosas. También se puede comer en diferentes formas, como cruda, cocida, como compota, en jugo natural de esa fruta o vinagre. Hicimos así un álbum que son cuadernillos que pintamos y que le escribimos sus beneficios e propriedades de cada uma das frutas que hemos pintado. Mostramos vídeos, fizemos palestras sobre a importância das frutas que são nutritivas para o seu desenvolvimento e crescimento. Montamos um caderninho que está toda a variedade de frutas que eles pesquisaram. É um espaço que eles têm como arquivo. Ali menciona as propriedades curativas, as vitaminas da fruta pesquisada e todos têm essas informações. Trabalhamos com isso, eles montaram, escreveram, desenharam e trabalharam com as mãos, com alguns materiais a respeito das suas frutas também. La fruta nos ayuda a tener una buena salud. E através de uma boa alimentação nutritiva, com dietas alimentares equilibradas, o aluno tem o desafio de mudar o estilo de vida, a qualidade de vida e que não seja só a nível pessoal, mas familiar. Com a comunidade dentro do que é o calendário de atividades do colégio, temos alguns eventos especiais que já estão institucionalizados no sistema educativo aqui no Oriente Boliviano, no que diz respeito às atividades extracurriculares. Temos as escolas para pais, onde passamos seminários e oficinas de capacitação, como preparar dietas alimentares, levando em conta as vitaminas, proteínas, os hidratocarbonos, para que seja uma dieta equilibrada e que o corpo necessita. Na verdade, uma boa saúde é o que desejamos. Criativamente, utilizamos a prática.
Eles podem observar, tocar, ver, relacionar, comparar com outras frutas. Então, sim, é possível. Usando uma aula criativa, o aluno vai chegar a ter um conhecimento mais aplicável. Daquilo que ingerimos para aquilo que perdemos. O equilíbrio está justamente em encontrar a necessidade de manter esses dois parâmetros ativos no nosso dia a dia, trazendo resultados não apenas para o físico, mas para todas as áreas da vida. Nós somos do Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. É um colégio com regime de internato e externato. Hoje nós temos do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E os alunos que vêm morar aqui, eles vêm de diversos lugares, né? E muitos deles, como a maioria da geração de agora, eles são habituados aos smartphones da vida, aos jogos eletrônicos e tudo mais. E eu senti uma necessidade de fazer com que os alunos saíssem mais do residencial, se movimentassem mais, né? Eles têm as aulas de educação física, mas no período de esporte, porque eles estudam num horário e no outro horário eles vão fazer música ou vão fazer esporte, mas muitos ainda ficam no quarto. Eu cheguei aqui no colégio em 2014 e quando eu cheguei aqui, eu não pensava muito em exercício físico. Antes de vir para o colégio interno, eu fazia natação e era um esporte que eu gostava muito. E eu cheguei aqui no colégio e não podia praticar o esporte. E aí eu decidi parar, então, de fazer qualquer tipo de esporte. Ia para a educação física, fazia os exercícios que o professor exigia, mas nada mais do que isso. Era uma vez por semana passou que, a partir daquele ano, eu comecei a ficar sedentário e não fazia mais exercícios físicos. Aí o tempo começou a passar e eu comecei a engordar muito. Engordei. Chegou agora nesse ano e eu já estava com 80 quilos. Então eu decidi, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí as minhas alimentações eram totalmente erradas, muita gordura, muito doce, açúcar principalmente. Eu confesso que eu gosto muito de açúcar, então para mim foi muito difícil controlar nessa situação. Mas eu gostava muito de um doce, eu comia tipo descontroladamente. E aí o projeto começou assim do nada, só com o intuito de fazer os alunos saírem do quarto, entendeu? E aí eu vi que estava ganhando força, os alunos começaram a vir e a gente bolou o nome de perde-ganha. Ah, não, perde-ganha ficou muito chato, professora, então vamos fazer mais por menos. Eu falei, então tá, vamos fazer o antes e depois. Bem simples, o antes e depois. Vocês vão fazer uma foto agora e mais adiante a gente faz uma outra foto, montamos uma capela e aí nessa capela a gente coloca a sua foto de agora, a sua foto de daqui 2, 3 meses, com o peso certinho, com as datas que vocês começaram, com as medidas, tudo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente foi malhar, né? Tem que malhar para chegar no objetivo. Então eu resolvi participar e eu vim para a academia. E na academia conheci a professora Daisy e aí a gente começou, ela me explicou o projeto, que era no início projeto de perda de peso. E eu comecei a conversar com ela e tal, e de início eu aceitei o projeto, falei que era um grande desafio, porque eu não estava acostumado a ter uma alimentação diferenciada, uma alimentação que eu ia controlar tudo que eu comia, mas eu aceitei o desafio e tal, e a gente começou uma série de exercícios, juntamente com a mudança, a reeducação alimentar, né? E aí eu pensei, a gente não vai fazer só dentro da academia, a gente vai fazer fora, porque a gente tem campo de futebol, a gente tem quadra externa, tem piscina, tem muitos espaços. Então, para não ficar aquele treino chato de todo dia ser na academia, levei as meninas e os meninos para a escada, para as arquibancadas, para a piscina, para fazer na grama, para fazer na corrida na volta da escola. Quando chegou o dia de fazer a capela, todo mundo estava muito nervoso, né? Porque a gente queria ver o resultado e se ver lá na frente é legal, né? E aí começou, a gente colocou uma música bem legal, soltou a foto de um, daqui a pouco foi aquela alegria, já soltou a foto do outro e todo mundo vendo antes e depois. E aí a gente foi ver que no final tinha gente que já tinha perdido 12, 13, 10, 8, muito peso. Então foi uma coisa assim, foi uma surpresa, né, para todos nós. Isso durou praticamente 3 meses, entre o início do projeto e até essa capela. Nessa capela foi passado antes e depois de vários alunos, e o meu nome estava lá com perca já de 7 quilos em 3 meses.
Então, para mim, foi muito gratificante esse ato de perder os 7 quilos. Junto com a atividade física, você sabe que é muito importante a nossa alimentação, né? Porque você vai lá, treina bastante e depois se mata na alimentação, quer dizer, quebrou o teu treino, né? E então a nutricionista da escola, do colégio, ela preparou um detox pra gente. Ela veio e fez uma palestra bem legal só para os alunos que estavam treinando e passou um detox. Esse detox é realizado uma vez ao mês, já desde o comecinho do nosso projeto. Então, todo mês, durante 3 dias, todo mundo se reúne para fazer esse detox. Aí um ajuda o outro. No início não foi fácil. Lembro que na primeira vez que eu fiz, eu até cheguei a ficar com bastante enxaqueca, mas com o tempo foi melhorando, fui me adaptando, porque eu não estava acostumado, meu organismo também não estava acostumado. Mas depois que eu comecei a comer menos e através do detox eu consegui reduzir bastante minha alimentação. No primeiro dia é só frutas, muita água, uma aguinha com limão assim que a gente acorda, é o dia todo fruta. No segundo dia é fruta com legumes, né? A gente já pode comer uma coisinha um pouquinho salgada. E no terceiro dia já inclui o arroz integral, um pouquinho de feijão e mantém o que já vinha comendo. Depois a gente só mantém. E para mim, ao ver o resultado ali na hora da capela, tal, foi muito gratificante mesmo, porque era o que eu esperava e era o meu sonho, né, de perder realmente esse peso todo. Essa geração de agora é uma geração que infelizmente ela sofre muita influência externa de eletrônicos, de jogos, então eles estão sempre mais presos, né? Antigamente não, a gente saía para correr, para brincar, para, né, se sujar. E agora não tem muito isso. E também existe a questão de tudo estar muito mais fácil para a gente, né? A gente pega o carro, vai na padaria, a gente acaba influenciando a criança também, né? Tudo que você vai fazer, você utiliza o carro, você se alimenta mal, você come, precisa comer rápido, você vai lá, compra um hambúrguer, compra alguma coisa que não é saudável para você. Hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente, né? Eu acho que quando você pratica o exercício físico, quando você tem uma alimentação balanceada, a sua mente melhora, o seu físico melhora, a sua disposição melhora, né? Eu lembro da época em que eu não praticava exercícios físicos, que eu fiquei realmente parado em 2 anos e que era totalmente, tenho preguiça de fazer isso, preguiça de fazer aquilo, mas agora tudo mudou. Eu tenho mais disposição, eu tenho vontade de fazer as coisas, sempre estou disposto para fazer as coisas e não é mais como antes, em que as pessoas convidavam para tal coisa, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um passeio num parque, não quero e tal. E hoje as coisas são realmente diferentes, hoje eu tenho mais disposição, tenho mais animação para fazer as coisas, porque o exercício físico e a alimentação saudável trazem realmente isso. É mais fácil você comer errado e muitas vezes é até mais gostoso, mas a gente precisa se esforçar para gostar, porque o organismo ele vai se acostumar. Você começa a comer um pouquinho, você não gosta, você se esforça mais um pouquinho, daqui a pouco você já está habituado a comer uma salada, a tomar um suco já sem açúcar, né? Porque hoje isso é um dos grandes males, tudo tem açúcar e tudo tem muito sal. Então, essas comidas rápidas, além de fazer engordar, fazer extremamente mal para a nossa saúde, né? Não ajuda também no desenvolvimento escolar. Ajudou bastante no âmbito educacional. Eu acho que a mente começa a desenvolver muito melhor quando você pratica exercícios físicos, porque você está trabalhando, né, o físico com o mental. Existe uma educadora chamada Ellen White que diz que você deve ter um equilíbrio entre a mente e a parte física. E eu tenho tentado trabalhar com esse método e dessa forma eu tenho conseguido, né, equilibrar o físico com o mental e isso ajuda bastante, principalmente a você se desenvolver em todas as áreas educacionais. Por mais que você tenha uma dificuldade e tal, isso te ajuda bastante, principalmente ali com a alimentação, você saber o que comer, o que não comer na hora de fazer uma prova, isso vai com certeza ajudar e isso tem me ajudado durante esses meses. Quem encontra o ponto de equilíbrio na saúde descobre novas formas de viver o dia a dia. Não só os músculos e a imunidade agradecem, mas a forma de encarar os desafios ganha uma nova perspectiva. É o corpo potencializando o cérebro para ir mais além. Antes de vir para o UAP, eu estava decidindo o que fazer da minha vida. Então, eu estava num momento bem rebelde, onde eu passava a maior parte do meu tempo no computador, comendo
comida fast food. Eu estava morando lá em Londres, então às vezes eu trabalhava e era trabalhar às vezes de madrugada, não dormir bem, tinha fome, passava num lugar rápido comprar alguma coisa para comer e assim era um ciclo de uma vida totalmente não saudável. Quando eu cheguei aqui, a vida era mais difícil do que eu imaginava. Muitas horas de estudo, ter que, nos horários que não tinha aula, ter que ir para a biblioteca estudar, ter que comer a comida do comedor, da qual eu fui me adaptando aos poucos. E eu percebi que se eu não levasse um estilo de vida mais saudável, eu não ia conseguir. Então foi quando eu comecei a fazer exercício físico mais frequentemente, acordar às 5 horas da manhã, porque eu tenho um costume de fazer uma meditação antes de começar o dia, né? Eu converso com Deus, faço minhas orações. Fazendo isso, depois disso, exatamente depois disso eu já tomo 2 copos de água, né? Água sozinha, porque tem gente que toma água com alguma coisinha, aqui tomam muito mate, né? Acordo de manhã eu tomo mate, mas é água natural, né? E aí depois disso, exercício físico, tento misturar 2 dias na semana caminhadas ou corridas e 2 dias academia. Depois disso, para a aula, café da manhã e aula, 7h30 da manhã, por isso tem que acordar bem cedinho. Aí vou para as aulas, tento não comer entre as comidas, café da manhã 7h30, 5 horas de descanso, almoço 12h30, não comer entre as comidas e uma janta leve. Eu sou vegetariana, né? Eu comia peixe até antes de vir para cá, mas aí depois eu acabei deixando todo tipo de carne. Eu fui vendo que eu tinha mais forças, mais energia para poder seguir com medicina, aulas, atividades, instituto missionário, todas as atividades que eu queria fazer, que eu acabei encontrando aqui na UAP e me apaixonei. E tendo esse estilo de vida saudável, era muito mais fácil poder acompanhar. Um passo de cada vez. Mudar hábitos não pode ser algo brusco, do dia para a noite, sem preparo físico e psicológico para tais rupturas. Mas se essas mudanças são benéficas para o nosso organismo e espírito, então sim, elas precisam paulatinamente acontecer. Quando tomamos decisões importantes para o nosso corpo, mesmo que pareça ser para o benefício de apenas uma área, acaba influenciando em muitas outras. Viveremos mais e melhor. E no próximo episódio da série Saúde e Educação, te convido a conhecer o dia a dia de quem escolheu fazer parte desse processo de transformação na vida das pessoas através das carreiras de saúde agregadas ao serviço cristão. Eu te espero aqui!